Glória a Deus. Vamos começar nossa manhã antes da palavra de uma forma, vamos dizer, um pouco diferente. Gostaria que tu fechasse teus olhos e que tu pudesse orar. Mas antes dessa oração, eu gostaria de ler um texto na palavra de Deus para a base dessa oração. Se puder, abre a tua Bíblia no Evangelho segundo João, lá no capítulo 1. Então a palavra diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz do mundo, dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Esse texto nos leva lá de volta a Gênesis, tantas verdades. O testemunho de João Batista a respeito da luz, mas eu quero que a gente aprenda a orar segundo esse texto, que diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não prevalecem hoje também, é fato, é a nossa vida. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra nós, contra a luz, porque eu sei que eu vou fazer uma oração, mas às vezes é importante a gente esclarecer. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então hoje as trevas não resplandecem contra a nossa vida. Por quê? O texto a seguir diz que João Batista estava dando testemunho da luz, que era Jesus. Você está dando para entender. Às vezes como eu já entendo, às vezes eu não consigo, eu já vou passando como pronto, né, para entender. João Batista, ele testificava, ele dava testemunho, ele falava da luz, mas ele não era a luz. Que interessante isso. Por isso a Academia da Graça foca muito, e é o todo, né, dessa teologia, a vida de Jesus. João Batista não era luz, mas ele testificava, ele falava da luz para as pessoas. A grande diferença hoje é que nós não somos que nem João Batista. Nós não apenas testificamos da luz. Jesus disse que nós somos, o que nós somos nesse mundo? O que Jesus disse? Luz do mundo. Nós não só testificamos sobre a luz. Grande diferença, incomparável diferença. A luz está em nós através de Jesus. Cada um de vocês que estão aqui tem a luz dentro de vocês. E não pode ser escondida, não pode ser escondida debaixo do alqueire, em um lugar onde não reflita no mundo. Ela precisa ser colocada num lugar alto, onde as pessoas possam ver as palavras que saem de ti como essa luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela nos dias de hoje. Está falando de nós. Isso é mais do que ser evangélico, é mais do que ter fé, somente é viver essa vida. Então eu quero orar esse versículo 5, porque nós somos luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então vamos orar, fecha os teus olhos. Imagina situações na tua vida, nessa cidade, nesse país,
onde as trevas estão agindo, onde tu olha, lembra, pensa, ouve notícias e vê, isso aqui é mal, isso aqui é ruim, isso aqui não deveria acontecer na minha vida, nem na vida dessa cidade, nem na vida do meu amigo, do meu irmão, do meu próximo, não importa. Tudo que não é bom, agradável e perfeito não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja vida e vida em abundância. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é a luz ainda e sempre será desse mundo, e nos chamou para carregar dentro de nós a luz que ilumina no meio das trevas. Dá clareza aos homens, às pessoas que nos ouvem, para também estarem na luz, para também serem livres da escuridão das trevas. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, em todo o ambiente que vivemos, andamos, onde há a escuridão das trevas, nós declaramos agora luz para aqueles que nos cercam. Luz nos ambientes onde colocamos a planta dos nossos pés. Declaramos luz aqui, nesse lugar, nessa dimensão que nos reunimos em nome de Jesus, e fora dessa dimensão, declaramos que onde chegamos, as trevas não prevalecerão. Elas não prevalecem. Por isso, em nome de Jesus, nessa manhã, onde há trevas tentando tomar conta do ambiente, tentando se apossar da mente e dos pensamentos das pessoas, inclusive dos nossos, nós declaramos que isso é impossível, porque dentro de nós está a luz, a mesma luz do mundo que há em Jesus, está dentro de nós. Por isso declaramos o fim do reinado da escuridão, das trevas, seja em qual for o ambiente que colocamos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, na nossa casa, no nosso trabalho, nessa cidade onde andamos, na vizinhança, em nome de Jesus, haja luz, em nome de Jesus, e tudo que for ligado às trevas desapareçam, em nome de Jesus. Proibimos o avanço da escuridão, o avanço das trevas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que não é feito em seu nome, tudo que não é feito através dele, como o texto que lemos, Pai, sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus hoje, tudo que é feito em nome de quem quer que seja, seja a nível religioso, político, puramente humano, não prevalecerá. Mas tudo que for feito por ele e através dele, prevalece. A sua luz prevalece em nome de Jesus. Não nos contentamos em apenas carregar essa luz, mas nessa manhã liberamos essa luz ao nosso redor. Em nome de Jesus, não somos igual àqueles que estão na escuridão do mundo. Somos filhos, como lemos nessa manhã, que o Senhor se compraz, porque somos filhos que te servem por amor, filhos justificados pela fé, portadores da luz que vai iluminar a escuridão deste mundo. Vai chegar o momento que tudo aquilo que não está na luz não prevalecerá mais, deixará de existir. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos pelo poder e autoridade que carregamos através da tua luz dentro de nós. Decidimos também essa manhã romper com tudo aquilo que nos cerca, tentando nos impedir de colocar essa luz onde todos possam ver. Retiramos dos lugares onde a escondemos, seja por timidez, seja por medo, seja de que forma for, nas situações que escondemos a tua luz. Nós agora, Senhor, tomamos essa decisão de manifestar a tua luz, em tempo e fora de tempo, sendo oportuno ou não oportuno. Que assim seja, a começar em cada um de nós agora, na nossa mente, no nosso interior. É impossível que haja trevas, porque a luz que está dentro de nós já iluminou todo o nosso interior. Podemos ver com clareza todas as coisas. Te agradecemos em nome de Jesus, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer em meio à escuridão desse mundo, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos para a mensagem? Que legal! Eu tinha
quase feito uma promessa, mas não é promessa, a gente não pode fazer promessa, né? Que ia fazer uma série sobre o caminho do semeador. E eu tinha preparado toda uma mensagem para essa manhã, e daí me lembrei, não, mas eu falei que ia continuar um pouco mais com essa mensagem do caminho do semeador. Lá, então vamos lá em Mateus capítulo 13. Vamos lá. Mateus capítulo 13. Quando tu ler, tu lembrar, essa é a mensagem favorita que eu posto. Não, não é favorita, mas eu gosto muito dela. Mateus capítulo 13, que ela fala muitas verdades, assim como o caminho de Emaús, como estamos usando como muita base para a escola da graça. Deixa eu achar aqui meu Mateus. Eu estava lá em João, Mateus 13. Então, a palavra de Deus nos diz, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo. Então, esse cara aqui, nós já andamos nesse texto bastante, vamos voltar a andar, mas nesse comecinho, eu quero quebrar um paradigma no nosso coração, na nossa mente. Deixa aqui, meu texto fugiu, às vezes eu bato aqui na tela e vai lá para... Quebrar o quê? Quando começamos a aprender sobre Nova Aliança, sobre a graça de Deus, guiados por a revelação do Espírito Santo, Espírito da Graça, muitas coisas começam a vir à nossa memória e lembrar coisas que fazíamos. Eu já fiz isso, muitas vezes, e achava que era poderoso. Que nem nessa manhã. Agora nós vamos... Antes, eu já comecei, não era para ter feito isso, eu queria dar uma ilustração, mas eu sou ruim de ilustração. Quando eu citei o texto de Mateus, isso é um paradigma, evangeliquez. Em muitos lugares ainda é praticado como algo muito importante, muito santo, muito poderoso. E, como eu disse, eu já fiz muitas vezes isso. Antes de ler o texto, eu ia dizer, irmãos, vamos ficar em pé para ler a palavra de Deus, em honra à palavra de Deus. Conhece, né? E aí todo mundo se levanta com a Bíblia na mão. A postura de honra à palavra de Deus que vai ser. Parece muito espiritual, parece muito poderoso. Não faz diferença nenhuma depois. Em primeiro lugar, não faz diferença nenhuma, tu lê sentado de pé. Mas há uma coisa que eu quero falar, porque estamos falando do caminho do semeador, a começar por esse texto inicial. Isso é um paradigma. Ficar em pé para lermos a palavra de Deus, na verdade, está apontando para outro lugar, que não é a vontade de Deus. Em muitos textos dos evangelhos, nós vemos Jesus se assentando para começar a falar a palavra de Deus. Por que isso? Jesus não ficou de pé. Imagina Jesus lá no Sermão do Monte. De pé, mandando todo mundo. E agora, ali diz que Jesus se sentou e seus discípulos se assentaram aos seus pés. Ia começar a ministração da palavra. Que nem hoje. Benção, todo mundo sentadinho, viu? Eu estou de pé por força de sei lá, nem sei por que a gente fica de pé. Nós conhecemos uma igreja de Portugal chamada a Igreja da Cidade, ou a Casa da Cidade, como que é? A Casa da Cidade, os ministros, eles não pregam de pé, eles pregam sentados, bem tranquilo, na posição. Ah, mas está desonrando a palavra de Deus. Desonrando com o quê? Na verdade, está desonrando um princípio da nova aliança, isso sim. Então, por que eu estou falando isso? É um paradigma inventado pelos evangélicos. Então, nessa manhã, vamos falar algumas coisas, mas com essa lembrança. O tema da mensagem é o semeador e o descanso da obra consumada. Olha só a palavra. O semeador e o descanso da obra consumada. Peguei 3 textos bíblicos base. Mateus 13, 1 e 2, como lemos, e o 3. Gênesis 2, 2. João capítulo 19, 30. Então, a Bíblia começa com uma revelação poderosa. Lá em Gênesis, diz que, havendo Deus terminado a sua obra, descansou. Não é o descanso de sábado, não é guardar o sábado, não é não fazer nada no sábado, não é isso. Está falando do 7º dia. E é uma coisa doida, muito doida, na mente de muita religiosidade, que nem havia calendário naqueles dias, para dizer que era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E na Páscoa eu estou preparando algo que talvez tu não saiba. Quando
é falado na Páscoa ali, é falado no sábado, no domingo, não é o sábado do calendário judaico que eles falam, mas vem no domingo de Páscoa para saber que sábado é esse. Então, havendo Deus terminado a sua obra, descansou. Deus não descansou porque estava cansado, é óbvio. Ele descansou porque a obra estava completa. Já começa a te dar o sinal na mente. Obra completa. Começa a pensar, nova aliança. Sempre que tu lê o Antigo Testamento, começa a pensar na nova aliança. Onde a tua mente te leva? Onde o Espírito Santo te leva? Ele descansou porque a obra estava completa. Eu vou usar outro termo para te ajudar melhor ainda. Ele descansou porque sua obra estava consumada. Que tremendo! Gente, já apontando para lá, para a cruz. Tem uma tarefa bem importante para os alunos da escola, né? Ver Jesus lá no Antigo Testamento. É muito maravilhoso isso. E o detalhe mais impressionante é este: Adão foi criado no 6º dia, mas só viveu seu primeiro dia completo, dentro do 7º dia, o descanso de Deus. Há um pregador que nós ouvimos, desses que nós aprendemos graça com eles, sempre com eles, que diz que houve um feriadão quando Deus criou, Deus criou um feriado, foi Deus que criou os feriados, sabia? 7º dia ninguém trabalha, descanso para todo mundo. Adão recém tinha sido formado, colocado ali para ter aquela vida, e Deus disse: Adão, descansa, não faz nada. Então Adão já começou descansando. Claro que é uma dimensão que ele não conseguiu viver por vários motivos. Então Deus não descansou porque estava cansado, ele descansou porque a obra estava completa. E o detalhe, como estou falando, mais impressionante é este: Adão foi criado no 6º dia, mas viveu o seu primeiro dia completo dentro do 7º dia, o descanso de Deus. Ou seja, Adão não começou trabalhando, fazendo a obra de Deus. Irmãos, temos que fazer a obra de Deus, aquela correria, aquela loucura, aquela pressão. Adão, ele começou descansando. Quem entra no descanso pode, sim, fazer a boa obra que já foi nos dada para viver. Mas quem não descansa, vai fazer a obra muito ruim, muito desfocada, muito sem noção. É preciso aprender o descanso. Então Adão começou descansando. Esse é o padrão da nova aliança, do reino de Deus que está dentro de nós e que está entre muitas pessoas que ainda não entenderam, porque o reino não está dentro. Deus faz primeiro, o homem participa depois. O primeiro é ele que faz. Jesus poderia ter vindo e feito tudo o que fez, e depois voltado para o céu, e antes de voltar para o céu, ele podia ter dito: não, agora vocês viram fazer, agora façam. É vocês, é com vocês a obra agora. Já fiz a minha parte, já está consumado, agora é com vocês. Mas ele não fez isso, ele disse: não saiam de Jerusalém, esperem receber do alto poder. Primeiro, revestimento. Primeiro, força. Primeiro, Deus fazendo. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar outro para ensinar. Não se movam antes disso. Primeiro, recebam de mim para fazer, para ser. Descansem. Então, tudo muda. A visão. Nós vamos começar a ler essa parábola diferente a partir do descanso de Jesus. Então, Mateus 13 começa dizendo: naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa. Olha só, isso aqui tem a ver com o que estamos falando sobre a bios, nosso contexto de vida. A nossa casa, ela está dentro do contexto de uma bios. Às vezes, minada pelos acontecimentos do mundo, quando eu comecei a falar nessa manhã, como eu falei. Então, ela, às vezes, está moldada segundo o padrão do mundo. O que fizemos desde que levantamos até a noite, ela é muito influenciada pelo sistema do mundo. A nossa casa. A gente tem tido umas experiências tremendas em relação a isso, vendo coisas boas e ruins. Então, a primeira coisa que Jesus faz, ele sai da casa. Ele não diz: venham para a minha casa. Aqui vocês vão ter pão à vontade, aqui vocês vão se sentir bem, porque eu estou aqui, venham para a minha casa. Ele sai da sua casa. Porque ele era a luz do mundo. Ele, dentro da sua casa, vai refletir luz para quem?
O crente que não gosta de culto, não gosta de vir à igreja, não gosta de ir para o mundo, dar o seu testemunho ou manifestar a sua luz, está totalmente desconfigurado. Está com a luz escondida. A luz está só dentro da sua casa. Ele não sai em direção ao lugar onde aquele que é a luz do mundo está sempre presente. É isso que estou convosco todos os dias. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, estou no meio, estou entre. Então recebemos mais luz quando viemos, quando saímos de casa. Todos vocês que saíram da sua casa hoje romperam com o sistema da BIOS. Não, tu tem que ficar em casa descansando, a semana foi pesada e não sei o quê. O que adianta ir na igreja, como muito crente diz? Aí vai lá em Malaquias. O que adianta, Deus, nos esforçarmos para estar lá na igreja no horário, nos esforçarmos para não perdermos o culto? O que adianta? Qual o resultado disso? Mas Jesus dá esse exemplo, ele sai daquela bios secular representada pela sua casa. Naquele mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, ele sai de casa. Profeticamente, isso aponta para, o que isso está nos dizendo? Saída do sistema religioso também, saída da mentalidade do esforço, saída da antiga estrutura. Ele está inaugurando algo novo. Não é apenas uma mudança de lugar, é uma mudança de maneira de pensar, de fazer, de viver. É a transição do sistema da obra, que não termina nunca, para o sistema da obra consumada. Quando achamos que temos que ficar em um lugar por causa disso, daquilo, daquele outro, não tem descanso ainda. O texto diz: entrou no barco e sentou-se. Ele não ficou de pé no barco, aquela multidão lá, ele podia, como eu já falei, estou repetindo, vamos ficar de pé agora para lermos. Não tinha, ele não estava lendo, ele estava falando, mas ele era a própria palavra de Deus. Ali, entrou no barco e sentou-se. Isso não é detalhe, isso é algo profético. No Antigo Testamento, nós já ouvimos isso, já falamos, já replicamos, o sacerdote ministrava o tempo todo de pé, em pé, ou de pé, em pé, melhor. Por quê? Quando tu vai analisar o que tinha dentro do lugar santo, não tinha nenhum lugar para ele se sentar. Ali no lugar santo tinha a mesa dos pães, tinha o altar de adoração ali e tinha a luz do candelabro. Então ele trabalhava ali de pé o tempo todo, porque aquela obra não estava consumada, não estava completa. Então o seu esforço ali representava que a obra não estava consumada. Ele ministrava o tempo todo em pé. Então, quando eu digo temos que ficar em pé por causa da palavra de Deus, eu estou dizendo a obra ainda não está consumada. É algo assim que aponta para o antigo. Eu não estou honrando a palavra. Eu estou, na verdade, quase que desonrando o que Jesus disse: está consumado. Vivam o descanso agora. Sentem-se, ouçam minha palavra, confiem, descansem em mim. Não havia cadeira no lugar santo. O trabalho nunca terminava, era dia após dia. Sempre. Se repetia o sacrifício do sumo sacerdote todo ano. Mas Jesus ensina sentado. Ele está revelando: o reino nasce do descanso. É no descanso que vivemos o reino. Se não houver descanso, não conseguimos viver a plenitude do reino. Porque nós vamos estar atribulados, nós vamos estar em aflições. É isso que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas nós não somos deste mundo, vivendo nesse mundo, com a mentalidade de reino. A mentalidade de reino diz: descansa, confia, descansa, senta, para. Mas, como eu vi esse irmão falando, eu não tenho dinheiro nem para as minhas despesas básicas, como que eu vou dar dízimo? Mas há pouco tempo ele foi abençoado com um trabalho que ele nem sabia que existia na vida dele. Ele já é aposentado e foi abençoado com um trabalho extra, muito bom, muito excelente, mas não consegue conectar as coisas, porque não descansa, tem que fazer a obra. Então, o reino nasce no descanso, o reino entra no nosso coração quando nós abrimos o coração para confiar em Deus totalmente. A palavra é liberada do lugar onde a obra foi completa. Por isso a pastora falou, Paulo diz: nada quis saber entre vós, a não ser sobre Jesus Cristo e Jesus crucificado. Em outras palavras, Paulo também estava dizendo, eu sei que é mais que isso, mas de uma maneira bem simples, que ele estava dizendo, eu não quero estar acrescentando, falando para vocês
que Jesus curou o cego, que Jesus multiplicou os pães, que Jesus fez, que Jesus deu. Eu quero que vocês tenham convicção da obra da cruz. A partir da obra da cruz, vocês vão ter convicção de que todo o resto é possível. O milagre é possível, o pão multiplicado é possível, as necessidades são supridas. Tudo é possível, porque lá na cruz foi dito, está consumado, para entrarmos no descanso. Não vivermos em aflições, porque Jesus fala isso. No mundo tereis aflições. É mais que isso que eu vou falar, mas só para colocar nesse contexto. No mundo tereis aflições, mas Jesus está falando do mundo aqui dentro, aqui, ó. Se a minha mente for igual do mundo, eu estou no mundo. Não adianta dizer que eu sou crente, que eu estou no reino, mas aqui dentro ainda é segundo sistema desse mundo, baseado no que acontece no mundo. Eu ainda estou no mundo. Jesus disse, para esses vai haver aflições. Porque eles não vão saber o que eu já fiz por eles, o que eu já supri, o que eu já dei. Eles não vão saber que já está consumado, não importa as dificuldades que podem se apresentar, as dificuldades sempre vão se apresentar, mas não vai haver aflição. Essa é a grande diferença. Quer dizer que nós não vamos ter dificuldades, problemas? Não é isso que a gente está dizendo. Ele está dizendo que não vamos ter aflições se confiarmos no que ele fez, porque ele diz depois, eu venci o mundo. Então, no mundo ele diz, terei aflições, mas o mundo segundo a mentalidade, segundo o que eu penso, segundo o que eu imagino, segundo o que eu espero, segundo o meu esforço, não há como não sofrer aflições. Por exemplo, quem tem muita dificuldade na hora financeira ou com problemas da vida, sabe que aquilo não é resolvido, enquanto não é resolvido a gente não descansa, não sai da mente, sempre martelando. Tem que resolver, tem que resolver, tem que resolver. O que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Vai para a cama pensando, o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser? Como que vai... Isso não é descansar. E isso é o quê? Uma aflição que não nos deixa dormir. Mas quando nós confiamos, mesmo que haja uma série de problemas para o outro dia enfrentar, há um descanso. Descanso no quê? Deve haver um descanso no quê? Jesus aponta para isso. E o salmista, ele diz que aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. O diabo quer roubar esse tempo que eu estou dormindo. Porque enquanto eu estou dormindo, a minha mente não descansa. Não há um descanso físico, mental, espiritual ou emocional, seja que nível for. Eu não estou descansado. Então, outro dia eu acordo na mesma aflição na qual eu dormi antes. E não consigo escutar a voz do Espírito. Eu não consigo ver o que Deus já proveu para resolver aquelas situações. É bem interessante isso. Então o inimigo quer nos afligir, nos causar aflições para não termos o sono do descanso daquele dia. E quando descansamos, Senhor, tu diz que agora, quando eu for dormir, o Senhor vai prover. Aos seus amados, o Senhor dá enquanto dorme. Aqueles que são teus filhos, aqueles que são amados, podem dormir descansados, porque o Senhor vai prover. Sabe, é tão simples, mas ao mesmo tempo, se não escavocarmos, vamos dizer assim, esse tesouro das Escrituras, a gente fica sem receber o que já temos como promessa. Então Jesus na cruz, em João 19:30, diz, está consumado. Ele está ecoando a palavra de Gênesis. Assim como o Pai terminou a criação, o Filho terminou a redenção, a obra para a salvação e provisão de todas as coisas que o reino de Deus possui para te suprir. Esse é o descanso do estar consumado. E depois da ressurreição? O que Jesus fez? A Bíblia diz que ele se assenta à direita do Pai. Assentar-se significa obra concluída, consumada, terminada. Então a parábola do semeador deve ser vista à luz do descanso. Logo após se assentar, Jesus começa a falar do semeador, que é ele mesmo, na verdade. Isso não é coincidência. A semente é lançada a partir de uma posição de descanso. Jesus não está de pé no barco, ele se senta no barco. Então, a semente é lançada àqueles que ouvem a partir de uma posição de descanso. E os solos representam corações que ainda vivem no esforço. O primeiro solo, aquele solo duro,
representa o coração daqueles que ainda querem fazer a obra na força, sem descanso. Fazer a obra na força é sem descanso. É tentar fazer acontecer. Pensar em algo que o que eu posso fazer para mudar. Não que a gente não pense isso, mas de forma descansada. Então, eu posso, no meu descanso, Senhor, Tu sabes todas as coisas que eu preciso resolver, e o Senhor me torna responsável, o Senhor diz que eu sou luz do mundo, esse mundo está em trevas, então, me dá uma direção. Eu vou esperar uma direção, não vou fazer nada por mim mesmo, tanto que nós sabemos que Jesus disse que não faz nada sem primeiro ver o Pai fazendo. Se o Pai não está fazendo nada, não vamos fazer nada. Se nós olhamos e o Pai está descansado, se percebemos isso no nosso coração, o Pai está descansado. Eu não vou ficar ali forçando ouvir uma palavra direcionar. O Pai está descansando. O que Ele quer com isso? O que Ele quer me ensinar? Senhor, tu está aí no descanso, quase a mesma coisa que os discípulos falaram para Jesus quando ele estava dormindo. Outra palavra. No meio da tempestade, lembram? Jesus estava fazendo o que no meio daquela tempestade, naquele barco lá quase afundando? Dormindo. Em outras palavras, descansando. Ele tinha domínio, poder para fazer o que era necessário. E os discípulos falaram para ele, tu dormes? Nós estamos a ponto de morrer e o Senhor não faz nada. Sacudiram Jesus, você acorda, nos salva. Eles olharam para Jesus e despediram e disseram, não, o que o mestre está fazendo no meio desse pessoal? Ele está descansando. Então tá tranquilo, vamos dormir todo mundo, então. Não é fácil isso. Falaram que é muito legal, muito bom. Na prática não é fácil. Mas Jesus não estava fazendo nada. Então, ele estava apontando, calma, descansem. Ou será que Jesus estava num sono profundo que não estava vendo nada? Com certeza estava vendo tudo. Então não importunamos o coração do Pai até que venha uma resposta. Só descansamos. E quando nós descansamos, a nossa mente começa a mudar, começa a ver paz, começa a ver clareza, a luz que já está dentro de nós, começa a iluminar no meio das nossas aflições. Então o solo duro também representa coração fechado. O solo cheio de pedra, ansiedade e preocupações. O solo fértil, coração descansado que recebe. Eu não lembrei do texto, eu sei que existe um texto, eu vou citar, depois vocês podem me perguntar, que a própria terra, no Antigo Testamento, ela tinha que ter um período de descanso. Imagina! Então são coisas que a gente vai ampliando. Por isso que ela se torna depois, mais adiante, fértil, frutífera, boa para receber a semente. Então, existem dois sistemas hoje. Sistema do esforço, preciso merecer, preciso provar, preciso conquistar para Deus. E o sistema do descanso, Cristo já conquistou, Cristo já venceu o mundo, Cristo já consumou. Então, no primeiro sistema, nós, se vivemos nele, vivemos cansados, sempre sempre cansados. Aí a gente tem que tirar umas férias para descansar. O nosso próprio ser já está apontando para algo, descansar. Mas nós pensamos em descansar no sentido humano somente, descansar tirando férias. E a coisa que quando se tira férias não se faz. Se cansa mais ainda às vezes. Deveria ser, estou cansado, então eu preciso renovar a minha mente. Eu vou entrar no descanso no sentido de começar a ler a Bíblia e aprender todas as promessas que Deus já me deu, já me pertence como filho e como filha. Eu vou entrar nesse descanso de confiar em tudo que já está pronto, me foi dado por graça. Aí começa a haver um verdadeiro descanso, que vai refletir na nossa psique, vai refletir no nosso corpo, vai refletir na nossa bios, porque a luz que está dentro, que foi gerada pela vida Zoe, vida eterna, começa a tomar conta de tudo que somos e fazemos. Estou falando muita coisa sem parar em alguns pontos, mas eu gostaria de concluir nessa manhã. Então, o reino não cresce em quem vive no esforço para ser e fazer. O reino cresce dentro de quem aprende a descansar pela fé. E isso vai manifestar algo na nossa vida prática. Então, voltando ao jardim, em Gênesis, Deus termina e descansa. Em Mateus, como estamos lendo, Jesus ensina sentado, apontando profeticamente para o descanso. Na cruz, ele declara, está consumado.
A cruz é o novo sétimo dia. A cruz é o descanso definitivo para aqueles que olham e creem e ouvem, como aquelas pessoas ouviram naquele dia. Hoje, quando nós lemos as Escrituras e lemos ali que Jesus diz, está consumado, da cruz vem essa voz em nosso coração para aprender a descansar. Ele levou sobre si todas as coisas, que eram más, que eram ruins, que não eram boas, que não eram agradáveis, que não eram perfeitas, foram levados, foram colocadas sobre ele. Maldição, dificuldades, tormentos, doença, morte, tudo que tu imagina foi colocado sobre ele. Então, a cruz nos aponta para um dia que começa o descanso definitivo. Tem uma frase que as pessoas dizem quando alguém que passou nos seus últimos dias de vida, meses, sei lá, no último ano, debaixo de uma doença grave, uma doença que causa muita dor, que vai definhando a pessoa, mas não mata, e a pessoa sofre muito. E quando ela morre, o que as pessoas dizem? Mais alto. Descansou. Mas será que ela descansou? Ou, de fato, agora começou um tormento eterno, uma aflição eterna? Se ela morreu sem a vida zoe, esquece. É tormento eterno. Então ela não descansou. Agora sim, ela começa a entrar num lugar que nunca mais vai haver descanso. Nunca mais vai haver paz. Nunca mais vai haver o alívio das aflições. Porque não aprendeu o descanso em vida. E aprender o descanso em vida é confiar na salvação, é confiar que recebemos vida, é confiar e viver esse descanso. Então, muda o contexto. Quando morremos, entramos no descanso pleno de todas as promessas, de fato e de verdade. Mas sem a vida zoe, sem a vida eterna, não há descanso. Mas o começo de uma aflição infinita, sem fim. Então, a aplicação profética. Talvez você veio aqui nessa manhã com muitas aflições, com muitas coisas na mente, no pensamento, que amanhã começa a semana. E se não houver descanso, já começa a semana cansado. E domingo para nós aprendermos a descansar. Por isso que os desigrejados perdem muito, de não vir à casa de Deus. A casa deles pode ser abençoada, pode ser uma bênção, pode haver fartura, pode. Mas segunda-feira começa a vida, praticar. Então, se não ouviu uma palavra que vai gerar descanso, vai começar já cansado. Já vai começar mal. A gente ouve muitos testemunhos aqui, vocês mesmos, cada um pode testemunhar isso. Há uma grande diferença quando nós sentamos aqui no domingo e ouvimos a palavra. Há uma grande diferença na semana que se inicia. Ou a semana quando nós, por muitos motivos, não conseguimos vir. É muito diferente, bem diferente. Mesmo que não se entenda completamente tudo que está sendo falado. Mas a palavra ela não volta vazia. Ela gera algo dentro de nós. O Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós gera algo lá dentro. Só em ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Só em ouvir já causa descanso. Tremendo isso. Então, todo cansaço hoje tu vai deixar aqui em nome de Jesus. Não vai levar embora. Não vai sair daqui tentando resolver tudo o que tem para resolver essa semana. Não vai tentar agradar a Deus pelo esforço, provando que merece, mas ouvir o que o Senhor, em todo o contexto, nos diz. Sente-se comigo. A verdadeira vida começa quando cada um de nós para de lutar e começa a confiar. O reino é semeado a partir do descanso. E só existe fruto em quem crê na obra consumada. Não vou fazer mais nada para acrescentar, porque não há o que acrescentar. Se eu tentar acrescentar algo pelo meu esforço, pela minha força humana, eu vou estragar o que já está perfeito. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando eu tento fazer algo eu estrago o perfeito. Eu mancho o que é perfeito. Então eu tiro a mão. Senhor, é contigo. Então fecha os olhos um pouco agora, se tu pode. Não é que tenha que fechar os olhos. Então hoje, sair da tua casa, como cada um fez aqui, é sair também, é se desligar também do esforço. Abandonar o sistema da culpa, da impossibilidade e entrar, a partir desse momento, no descanso para toda a semana e, em consequência, por toda a nossa vida, conforme todas as promessas que encontramos em Jesus. Ele já terminou, ele já venceu o mundo,
Ele já consumou. Agora é tempo de confiar, agora é tempo de descansar, agora é tempo de frutificar em descanso. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós lemos a Tua palavra, nós ministramos a Tua palavra a partir de uma posição de descanso, para que aqueles que a recebem, aqueles que a receberam nessa manhã, também vivam a plenitude do descanso. A plenitude de ser alguém que foi criado para descansar. Como lemos na Tua palavra, Adão, o primeiro ser humano, foi criado para viver o seu primeiro dia em descanso. Porque tudo estava pronto, o jardim estava pronto, tudo pronto. Ele só precisava administrar o que o Senhor já fez. Nos ensina a administrar o que já está pronto a nosso favor. Em vez de tentarmos fazer coisas novas, fazer, inventar, nos esforçarmos para trazer a existência que precisamos, que possamos aprender apenas a administrar aquilo que já está pronto, já é bom, já é agradável, já é perfeito. Tudo foi nos dado, já recebemos. Então nos ajuda, Senhor, nos esclarece, nos dá entendimento de vivermos segundo tudo que já está consumado. Traz esse descanso ao nosso coração, mesmo bombardeados pelas notícias desse mundo, más notícias. Possamos ver em tudo isso a Tua mão agindo para trazer a cada um dos Teus filhos amados aquilo que eles precisam. Não importa o que o mundo está fazendo. O mundo jaz no maligno, como o Senhor diz. Mas nós não estamos no mundo, nós não estamos mortos no maligno. Nós estamos naquele que nos deu vida e vida em abundância. Pai, obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. E repreendo em nome de Jesus toda a ação espiritual que se levanta para lançar dardos inflamados contra o pensamento de cada um dos teus filhos. Declaro que eles são revestidos por toda a tua armadura. Eles não precisam vestir a tua armadura. Eles já foram revestidos por toda a tua armadura. Eles já têm o capacete da salvação. Eles já têm a couraça da justiça. Eles já têm o cinturão da verdade. Eles já calçaram as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Eles já possuem o escudo da fé. E eles já têm dentro do seu coração a espada do Espírito, que é a tua palavra. Nada lhes falta. Por isso eles podem resistir, eles podem ser mais que vencedores nas aflições que esse mundo tenta colocar, no meio das dificuldades, das mazelas desse mundo, no próprio dia mau que pode acontecer. O Senhor diz que eles fazem tudo, e depois de fazerem tudo, ainda permanecerem inabaláveis. Que assim seja com cada um, em nome de Jesus. Porque os teus filhos são os filhos do dia do descanso. Eles foram feitos para descansar. Que assim seja com cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. E declaramos quebrado o arco que lança as flechas inflamadas da mentira, do engano, da confusão religiosa. Em nome de Jesus, que esse arco seja quebrado agora. Em nome de Jesus. Não tenha mais como lançar dardos inflamados de pensamentos de derrotas, de pensamentos que não vai ser possível. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez declaramos que cremos que o Senhor nos criou para viver no descanso. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Se alguém precisar de oração, oramos. Ou estamos no descanso.